convidar a toda a igreja para fazermos a leitura do texto bíblico para a pregação nesta noite. Evangelho de João, capítulo 15. Nós leremos dos versículos 1 a 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 16. É o texto bíblico para leitura. Estaremos buscando neste texto aquela palavra que Deus tem para os nossos corações. João 15, de 1 a 16. Leiamos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vamos ler juntos o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quando o Senhor Jesus caminhava para concluir o seu ministério aqui na terra, caminhava rumo a Jerusalém, e passando por Betânia, acompanhado de seus discípulos, Jesus teve fome. Viram ali uma figueira e buscaram frutos nesta figueira, porque afinal de contas era uma figueira cheia de folhas, boa aparência, possuía tudo para ter bons frutos. Entretanto, quando chegaram junto a esta figueira, não acharam nenhum fruto, apenas folhas. Esta figueira foi amaldiçoada e secou. Com este ato, o Senhor Jesus estava apontando para a nação de Israel, povo de Deus, escolhido pelo Senhor, igreja de Deus no Velho Testamento, que embora cercada pelas bênçãos de Deus, estava inteiramente destituída dos verdadeiros e necessários frutos. Este fato nos faz pensar em todo o movimento religioso em nosso país, no mundo, em nossa cidade,
e faz pensar em nossas vidas. Nós precisamos ter muito mais do que alguns jargões evangélicos. Nós precisamos ter muito mais do que uma aparência de povo de Deus. Nós vivemos época em que as pessoas revelam grande sede por milagres, pelo extraordinário, por sinais, e as pessoas vão se mostrando extremamente supersticiosas no campo da fé, mas tudo isto revela que há uma sede espiritual. Ao mesmo tempo que há todo este movimento religioso, todo este interesse religioso, as pessoas demonstram também uma grande ausência de frutos. Falta conhecimento da palavra, falta uma verdadeira vivência do Evangelho, falta a prática de uma ética verdadeiramente cristã. Já neste texto, objeto da nossa leitura e da nossa pregação, o Senhor Jesus não fala sobre a figueira, Ele fala sobre a videira. O que a videira produz mesmo? Uvas. A videira neste texto bíblico é Jesus. O Pai é o agricultor. E os ramos são quem? Nós somos os ramos da videira. E aqui o Senhor Jesus nos chama a sermos ramos frutíferos. O Senhor Jesus busca frutos, quer frutos. E se nós temos uma saúde espiritual, vamos produzir frutos. Precisamos ter muito mais do que folhas, precisamos ter frutos. Meus amados, alguns entendem como frutos a evangelização, o trabalho na casa de Deus, o testemunho cristão. Mas frutos vão além das obras, além do serviço. O apóstolo Paulo falou a respeito das obras da carne, produzidas pelo homem natural, produzidas por aqueles que não nasceram de novo pelo Espírito Santo. Então ele fala das discórdias, da ira, do ciúme, da inveja, das facções, da bebedice e uma porção de obras produzidas por aqueles que não nasceram de novo pela fé em Jesus, então produzem aquilo que lhes é próprio, lhes é natural. Mas, nesta mesma ocasião, o apóstolo Paulo falou também de alguns frutos do Espírito Santo, produzidos pelo Espírito Santo na vida dos convertidos. E então o apóstolo Paulo disse o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eis aqui alguns frutos. Frutos produzidos pelo cristão. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. E os ramos produzem estes frutos. Nessa noite, eu quero chamar os irmãos para juntos, diante da palavra de Deus, pela graça do Senhor, pela direção do Espírito Santo de Deus, pensarmos sobre a frutificação cristã. E para compreendermos a palavra de Deus nesta noite a respeito da frutificação cristã, quero que guardem 3 palavras. Quero que guardem a palavra propósito, a palavra realidade e a palavra legitimidade. Primeiro, na frutificação cristã, há um propósito. O propósito de Deus é que todo
todos nós que o servimos e que de fato nascemos de novo pelo Espírito Santo, venhamos a produzir frutos. O ser humano erra ao agir sem propósitos. Nós precisamos ter propósitos na vida. O que queremos? Onde queremos chegar? Mas nós falhamos também, porque muitas vezes, em nossas limitações, nós não conseguimos alcançar os propósitos que estabelecemos, porque somos limitados. Mas, amados, isto não acontece com Deus, porque Deus é completo em seu ser. Deus não age sem propósitos. E ao estabelecer os seus propósitos, Deus leva os mesmos avante, Deus os alcança, Deus os cumpre, e nada pode impedir este agir de Deus na direção de todas as coisas e no cumprimento de seus propósitos. Nós nos tornamos cristãos pelo mover, pelo agir de Deus. Sim, é Deus que age na nossa vida e nos chama à fé. É Deus que pelo Espírito Santo desperta a fé em nosso coração. É Deus que nos dá vida. E meus amados, este mesmo que nos faz cristãos, estabeleceu um propósito em nossas vidas, e o propósito é que venhamos a produzir frutos. Não haverá paz em nossa vida, não haverá felicidade em nossa alma. Então, é do propósito de Deus que o cristão manifeste, frutifique, que não ache em sua vida apenas folhas, apenas aparência, que ache na sua vida aqueles frutos que vêm do Espírito de Deus, que ache na sua vida amor, que ache na sua vida alegria, que ache na sua vida paz, que ache na sua vida domínio próprio, que ache na sua vida fidelidade, frutos que vêm de Deus. Creio que todos conhecem a história do profeta Jonas. Deus enviou Jonas a Nínive. Entretanto, Jonas não atendeu à palavra de Deus e tentou fugir do propósito de Deus. Deus fez levantar uma grande tempestade. Jonas foi lançado na água. E contra a sua própria vontade, Jonas foi a Nínive. Deus nos designou para produzirmos frutos. Este é o propósito dele na nossa vida. Não fuja do propósito de Deus. Não resista ao propósito de Deus. Não tente criar outros propósitos para a sua vida, porque nós acharemos paz, realização e alegria espiritual somente cumprindo com o que Deus nos propõe. E Deus propõe que todos os seus servos produzam frutos. A produção dos frutos cristãos. Há um propósito de Deus. Então pense na sua vida. É do propósito de Deus que eu produza os frutos da fé. E ore a Deus: Senhor, me ajude a produzir estes frutos. Na minha casa, no meu trabalho, na minha vida diária. E isso nos permite entrar num segundo momento, num segundo ponto. E vocês lembram qual é a segunda palavra depois de propósito? Qual? Muito bem. Que memória boa, hein? Eu falei uma vez e já estão sabendo.
A segunda palavra é realidade. Realidade. Como nós podemos produzir frutos se os mesmos parecem tão distantes da nossa natureza pecaminosa? Bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, parecem tão distantes da nossa natureza pecaminosa. A nossa propensão é para o mal. Não seria isto apenas um sonho? Meus queridos, não se trata de um sonho, se trata de uma realidade. Porém, nós não temos a mínima condição de produzirmos frutos por nós, pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, pela nossa suficiência. Então, meu querido, não adianta você chegar e dizer: Cláudia, você precisa produzir os frutos cristãos. Precisar produzir, todos nós precisamos. Mas por nós mesmos, nós não conseguimos produzir esses frutos. E o Senhor Jesus esclarece muito bem isto aqui, dizendo que se você corta o ramo da videira, ele seca, ele não produz nenhum fruto. Ele só pode produzir fruto se ele estiver unido à videira, não figueira, à videira. Se ele estiver unido ao caule, ele terá os nutrientes necessários para produzir os frutos. Porém, se ele for separado do caule, ele não produzirá nenhum fruto, ele não sobreviverá. Meus amados, nós não temos vida em nós mesmos, entendendo que vida é diferente de existência, entendendo que vida é partilhar daquelas perfeições existentes em Deus. Muita gente existe, mas pouca gente vive. Porque viver é desfrutar de Deus. O Senhor Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6:53. Nós desfrutamos de Deus se nós estamos unidos a Jesus. É nesta união com Jesus é que deriva a vida de Deus em nós. Como nós evidenciamos a nossa fé? Multiplicando as nossas palavras? A nossa fé é legitimada à medida que nós nos tornamos discípulos de Jesus, mediante o discipulado. Então, os frutos tornam a nossa fé legítima. Há obras, sinais, milagres que Deus faz e que o diabo e os homens imitam. Lembram de Moisés quando foi enviado a Faraó? Os egípcios não imitaram muitas coisas feitas por Moisés? Meus queridos, os sentidos humanos podem se enganar diante dos feitos, diante dos atos humanos. Entretanto, há algo que os homens não podem imitar e que o diabo não pode imitar. São os frutos da verdadeira fé.
do Espírito Santo. Estes não. Então estes frutos legitimam a nossa fé. Evidencia a autenticidade da fé. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 20 e 21 são também palavras do Senhor Jesus. As palavras das pessoas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Os cânticos podem brotar de corações sinceros que adoram e louvam a Deus. Ou os cânticos podem ser teatrais. Mas, meus queridos, a frutificação espiritual mostra que somos autênticos discípulos de Jesus. Ao completar a sua obra redentora neste mundo, o Senhor Jesus voltou para o Pai. Ele disse: eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo e Ele estará para sempre convosco. Portanto, nós contamos com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Mas muitas pessoas sentem Jesus distante. Muitas pessoas sonham em ver Jesus. Pela fé nós o vemos. E nós o veremos na glória. Mas, amados, o propósito de Deus, prestem atenção, o propósito de Deus é que a face de Jesus seja vista na igreja. Por meio dos frutos que procedem de Jesus. Daí, há aquele cântico, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Quando nós produzimos estes frutos, Jesus nos designou a produzir estes frutos, é do propósito dele. Estes frutos são produzidos se estamos unidos a Jesus, e quando estes frutos são produzidos, a beleza de Jesus é vista em nós. Então, antes de sairmos ansiosos por ver Jesus, deixe as pessoas ver Jesus em você. Que a beleza de Cristo seja revelada na nossa vida. Aqueles que trabalham na lavoura, plantam, cuidam, investem. Não adianta ver uma lavoura com uma folhagem muito boa. A alegria do produtor é chegar e ver os frutos bonitos. O Senhor Jesus vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. A igreja é este fruto do trabalho de Jesus. E a beleza de Jesus é mostrada quando nós produzimos frutos. Meus amados, não podemos ter apenas folhas, apenas aparência. O movimento religioso no mundo dos nossos dias tem muitas folhas, mas é preciso achar os frutos.
E as 3 palavras que nós aprendemos hoje: propósito. É propósito de Deus que venhamos a dar frutos. Não lute contra o propósito de Deus, não fuja do propósito de Deus. Realidade. Este propósito se torna realidade na vida se nós estamos unidos a Jesus, porque é dele que vêm estes frutos. E a última palavrinha é legitimidade. Estes frutos evidenciam que a nossa fé em Jesus é legítima. Mostramos que somos discípulos de Jesus quando os frutos, a beleza de Cristo se mostra na nossa vida. Ah, queira Deus que esta igreja frutifique. Ah, queira Deus que esta igreja encha os olhos do mundo. Queira Deus que cada um de nós frutifique. Encha os olhos do mundo com a beleza de Jesus. Porque às vezes é muito fácil dizer que os outros precisam frutificar, mas vamos pensar cada um na própria vida. E juntos pensemos na igreja frutificando para louvor, glória e honra do nosso Deus e bendito Pai. Eu quero convidá-los a juntos cantarmos o hino de número 116, porque afinal é desfrutando desta comunhão com Deus que vamos frutificar.